aparecendo na telinha. Multiliderança, porque há uns anos atrás a gente estudava liderança situacional. Ela continua valendo, mas muito menos hoje. Eu acho que o mundo está virando transversal, quântico, multifacetado. E eu acho que a liderança ela não pode mais ter uma cara, um formato, uma receita e uma lista de competências. E a liderança de futuro, para mim, ela precisa transcender, ou seja, ela vai muito acima daquilo que é o nosso comum linear. Ela precisa subir um nível, olhar as coisas de cima, observar, saber fazer mudanças na hora certa e trabalhar de uma forma intuitiva e cognitiva. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, para a gente começar a falar um pouco desse assunto, e tenho alguns slides, hoje eu prometo que eu não vou passar do tempo, mas que são legais vocês assistirem. Muito bem. Exponential Leadership, ela é um termo que surgiu na Singularity University. Vou falar dele muito pouco. Só queria dizer para vocês que eu acho que o novo líder ele precisa ser exponencial. Isso significa, traduzindo, gerar impacto em escala, ou seja, gerar 10 vezes mais impacto, trazer 10 vezes mais velocidade e resultado com 10 vezes menos recurso. O termo exponencial, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Não tem como todos os líderes serem exponenciais, mas para mim, a liderança exponencial entrou dentro dessa multiliderança transcendente, e eu vou falar um pouquinho disso, porque eu acho que ela representa muito bem os novos líderes que estão aí no planeta. Esse termo foi pesquisado pela Singularity University, e eu tive lá 2 anos atrás e mergulhei bastante nesse estudo. Ele veio da observação de grandes líderes globais e de como eles se comportam e o que eles têm em comum. Eu já mostrei isso para vocês, e isso sim são os pilares muito importantes do líder exponencial. A Singularity tem uma chamada que é preparar líderes globais e organizações para o futuro, e aqui nós já falamos disso, que esse termo mudou para Impact Driver. A Singularity é uma escola de espaço e tecnologia avançada, mas, segundo o estudo deles, os novos líderes são pensadores de futuro, estão preocupados com o impacto social, se dão muito bem com a tecnologia e são extremamente inovadores, disruptivos, não inovadores tradicionais. São pessoas que têm um comportamento muito voraz, que trabalham com paixão, e que não tem uma cabeça linear, é muito difícil acompanhar essas pessoas, não é que elas mudam de ideia todos os dias, ela é mais fácil de acompanhar do que o esquizofrênico, porque ela não muda de ideia todos os dias, ela tem a mesma visão, a mesma ambição, mas ela é muito ágil para as mudanças. E aqui, de novo, os pilares principais desta liderança, que é sempre um olhar constante para o futuro, sempre uma real preocupação com os impactos do mundo e com os desafios de sustentabilidade, desafios lá do milênio, as SDGs,
muito amigo da tecnologia, então ele cria negócios com a tecnologia ou a partir da tecnologia, e é um piradinho que traz as coisas mais malucas que ninguém ousou imaginar antes, e a grande pergunta do líder exponencial é e se? What if? E se o carro voasse? E se a gente fizesse um trem-bala? E se a gente pudesse acabar com a fome do mundo, etc. Quando eu mostro isso aqui, as pessoas ficam doidas achando que elas têm que desenvolver todas essas competências e não. Então, vocês vão encontrar líderes que têm muita visão de futuro, vocês vão encontrar líderes que são altamente movidos por impacto social, vocês vão encontrar líderes inovadores, por exemplo, agora no mercado digital, e vão encontrar alguns tecnologistas que acham que a tecnologia está no centro de tudo. A raridade é você encontrar um que tenha os 4 pilares muito bem desenvolvidos e que tenha um mindset que olhe para o futuro, mas que decida no presente e que esteja conectado com o mundo, não apenas com o seu ecossistema. Todos esses comportamentos aqui foram os que a Singularity mapeou dentro de cada um desses 4 pilares, futurista, movido por impacto, inovador e tecnologista. E eu estou há 2 anos com esse curso em sala, e o que eu descobri é que todos nós temos essas habilidades, só que elas estão atrofiadas, a gente precisa desenvolver. E toda essa transformação digital, todo esse trabalho em rede, todas essas metodologias novas como Agile, Scrum, Design Thinking, estão desenvolvendo todas essas habilidades aqui. E quando a gente entra num ambiente, é notório quem é líder exponencial e quem é comandado exponencial. A gente, na hora do trabalho, a gente começa a enxergar pessoas que têm tudo isso aqui na veia, e para isso não precisa ter ido para a Singularity. Eu encontrei uma pessoa no interior de Santa Catarina que tem tudo isso aqui e nunca ouviu falar disso, por exemplo. O que é ser exponencial? Queria desmistificar isso um pouquinho. Aliás, esse termo já deu, acho um termo que hoje em dia está chato. O que é ser exponencial? É transcender. É você ir além de qualquer padrão normal. É você pensar além do que as pessoas estão acostumadas a pensar. É você romper barreiras. É você saber que o seu tamanho é muito maior que o seu corpo. Que a sua capacidade é muito maior do que as fronteiras do seu país. É você realmente transcender. E aqui, a Singularity nos mostra, por exemplo, o que é ser exponencial na prática. Como é que você pode ser uma pessoa exponencial? São pessoas que normalmente têm uma atitude exploratória, elas exploram mais variáveis do mesmo assunto e estão sempre buscando a geração de algum valor. Elas são movimentadas por propósito, ou seja, sempre têm uma ambição de causar algo maior. Elas têm pensamento disruptivo em tudo, seja num copinho de café, uma colherinha, até um trem que pode andar pelo mundo todo. Tem um estado de ser e muito foco em impacto social positivo. Decidem muito rápido e se errar tudo bem, reconhece o erro, não fica teimando, muda. Cria redes à volta e comunidades e transforma isso em multidões ou transforma multidões em comunidades. Dá empoderamento coletivo. Você nunca vai ver um líder exponencial centralizando as coisas, deixando tudo em volta dele. Ele está sempre cercado por pessoas muito empoderadas, que ele entende que precisam ter poder pessoal para poder fazer os projetos acontecer. E ele administra a diversidade. Não é uma pessoa que discute só com pessoas que têm a mesma ideia que ele. Ele faz questão de ter pessoas de cultura, cor, idade, raça diferente. Ser exponencial ainda, ou ser um líder multilíder transcendente, necessariamente precisa deixar o ego de lado. Pessoas que têm o ego muito inflado não conseguem liderar de forma orgânica nem de forma exponencial. Eu tenho um artigo que está lá no nosso blog que se chama o ego é linear e a alma é exponencial. Ele viralizou, é muito legal. Enquanto a gente não se libertar do ego, a gente fica brigando por coisas que não têm relevância e acaba esquecendo o que são os projetos maiores. Então, o líder exponencial, o líder do futuro, o líder transcendente, ele não fica nesse jogo do ego. Aliás, ele tem um ego bem pequenininho. Ele também tem a mente abundante, não a mente escassa. Ele não retém informações com medo de que alguém vá copiar a ideia dele. Ele compartilha absolutamente tudo. Ele mostra para todo mundo quanto se ganha, quanto as coisas custam, quanto ele ganha, quanto ele tem, onde ele doa, quais são as informações que as pessoas precisam.
para fazer o projeto acontecer. Não são pessoas medrosas. Você não vai ouvir os líderes de nova geração guardando dinheiro, comprando coisas, tendo medo de não atingir a meta, ou tendo que se explicar. Não existe isso. Eles confiam na vida como os animais. É quase instintivo como um animal. E quanto mais ele joga o jogo da abundância, mais dinheiro ele ganha. Os novos líderes do planeta não são pobres. Eles são abundantes e eles estão reinvestindo no planeta. Aqui, de novo, um pouco a diferença, né, do linear e do exponencial. O líder linear, ele fica muito em forecast, passado, economia política e previsões. E o novo líder não quer saber de nada disso, ele quer saber como que a gente vai gerar impacto e como é que a gente vai trabalhar pelo propósito. O antigo líder é um planejador estratégico, o novo líder é um cara de prospectiva e redesign orgânico. Os novos líderes não têm uma preocupação de como vai ser a estrutura do negócio, se aquilo está engessado, que desenho fica, não tem nem desenho. Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco. A coisa é orgânica, ela vai crescendo e diminuindo de forma orgânica. O primeiro, comando e controle, o segundo, liberdade e autonomia. O primeiro adora padrão, o segundo detesta padrão, tudo disruptivo. O primeiro pune, o segundo faz aprender. O primeiro adora confinamento, chegar às 8 da manhã, sair às 6. E o segundo, sob demanda, não me interessa onde está esse funcionário, desde que ele produza. Tem um videozinho aqui, que é um vídeo bobo e infantil, que mostra o que é ser exponencial. We can see for ourselves what exponential growth looks like by doing little experiments. If we can bring one of the handheld cameras in, we can have a look at this. So in this box, I have 225 armed mouse traps. And on each mouse trap, we have a ping pong ball. In a moment, we're going to take one more ping pong ball and we're going to drop it in through this hole in the top. And it's going to set off a chain reaction. And in this chain reaction, the number of ping pong balls flying through the air is going to grow exponentially. Okay, so who would like to volunteer to come and set this off? Let's have you there. Yep. If you'd like to make your way along the end of the road. If you'd like to come and stand just there. What's your name? Matthew. Matthew. Hold that. In a moment, we give you a 3, 2, 1 pan. Okay? When you let it go, what I want to do is take the ball and put in that little top. Okay? Are we ready? 3, 2, 1, go! Amazing. Okay, so high-speed camera, looking at that, and so a little action replay and see that in slow motion. So there's the first ball, setting off more. Each of those is setting off several more, and that curve, you see the number of balls growing in this very dramatic way. What's really impressive about exponential growth is that the rate of growth is itself growing exponentially. Então, eu queria mostrar para vocês só o seguinte. As pessoas ficam perguntando, mas eu não entendo como é que funciona a empresa. Bom, primeiro, ela é orgânica, as empresas digitais exponenciais já funcionam assim. Ela vai testando algumas coisas e depois, um dia, isso explode e vira exponencial. E a gestão de uma empresa dessa é completamente orgânica. Você tem bolinhas quicando de todos os lados, informações e dados vindo de todos os lados, e sim, você tem que tomar decisões quase que todos os dias. Isso significa o próximo conteúdo que eu vou passar aqui no próximo slide. Para que você consiga ser exponencial, você precisa entender que existem alguns passos e que a gente precisa abandonar outros. Então, tem três pilares muito importantes quando você sai do mundo linear e entra no mundo digital, onde a gente transforma negócios em negócios mais inteligentes, que escalam, que têm
um uso de recursos menor, mas que tem um dia a dia completamente diferente. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter uma visão de longo prazo com uma ambição social muito forte. E a gente precisa assumir a incerteza. Não tem garantia nem de retorno, nem de que vai dar certo, nem de sucesso e nem de coisa nenhuma. E essa é a coisa mais importante para a maioria das pessoas. A gente tem que olhar para longe e ter uma certeza interior de que o nosso projeto pode criar um impacto social bacana. E a gente não pode pensar do presente para o futuro em linha reta, porque tem curvas o tempo todo no meio do caminho. Portanto, plano passo a passo não existe. A gente está num momento de mundo onde a gente tem que misturar planejamento estratégico com prospectiva, mas nesse mundo digital e exponencial, o plano passo a passo, a linha reta deste ano para o ano que vem, já não existe. Isso é uma coisa muito difícil de comprar por quem trabalha em gestão. A segunda coisa que a gente vê nas curvas exponenciais é que a gente precisa paciência para a virada da curva. E é aqui que muita gente cai por terra, ou porque não consegue esperar, ou tem um mito sendo vendido aí, que qualquer ideia disruptiva vai dar super certo em 6 meses, e não dá. Tem ideias que ficam 2 anos maturando, aí o mercado está pronto, ela explode. E aqui é onde a gente vê que a maioria das empresas e das pessoas, elas desistem e voltam de novo para a fórmula linear, porque elas não têm paciência para esperar a virada da curva, para que então a coisa se torne orgânica, exponencial e tudo mais. E a terceira coisa é deixar o projeto fluir. Ele joga a bolinha na caixinha e aquilo é sem controle, você não pode controlar. E você precisa mobilizar recursos sem inundar o motor, por isso que as startups têm tão pouca grana. E você não pode controlar pessoa nem processo, sim princípio, é isso que vai fazer o negócio dar certo. Por fim, a liderança precisa mudar de estado. Os novos líderes são verdadeiros transformers, que fazem tudo com muita doçura. Tem muito do arquétipo feminino na nova liderança, que é o cuidado e não o controle. Tem muita gente que não consegue seguir os 4 quadrantes, ou seja, tem uma ideia, adora essa ideia e quer botar a mão na massa, e aí, num primeiro momento, fica super, super animado. Depois tem a terceira fase, que é onde está a mão levantada, onde começam a aparecer as barreiras, e é aqui que todo mundo desiste, quase todo mundo desiste. Muito poucas pessoas têm força para ter a ideia, para se entusiasmar com a ideia, para enxergar todas as barreiras e para então começar a arriscar para ver se a ideia vai funcionar. O novo líder precisa ter inteligência adaptativa, e é alguém que aprende de uma forma neurocientífica, não é estudando, não é lendo livro, ele tem um outro mindset para aprender. Inteligência adaptativa é quando você pula uma etapa do seu cérebro. Nosso cérebro observa, reflete e faz. Em algum momento ele precisa observar e fazer. Por exemplo, quando você está pilotando um carro, não dá para ficar observando, pensando e fazendo, você tem que fazer. Então, inteligência adaptativa é uma das novas competências e o aprendizado é através da neurociência. Eu não vou ter tempo de passar esse vídeo, que é um vídeo de novos líderes, eu vou postar ele lá para vocês. E, por último, o que é a multiliderança? São todos os estilos de liderança misturados de uma forma transversal. Os novos líderes têm que ser gestores e influenciadores ao mesmo tempo, visionários e operadores ao mesmo tempo, senão não passam de sonhadores, digitais e ágeis ao mesmo tempo, exponenciais no seu jeito de pensar, sensitivo e quântico, porque não é uma coisa previsível, e ele precisa transcender e ser transversal, ele precisa saber como ele vai usar o que e quando. E isso tem muito mais a ver com uma mente expandida, com uma mente aberta e com a transcendência do nosso mindset, do nosso cérebro e do nosso ser, que até agora ficou aprisionado na mente. Transcendência significa olhar a mesma fotografia de diferentes ângulos, ter diferentes visões e colocar isso numa grande pintura. E, por fim, eu queria dizer que os novos líderes têm um estado de ser genuíno e universal. Não tem nada a ver com lista de competência. Eles são líderes natos, eles são influenciadores natos, eles são disruptivos de uma forma natural. Então, não precisa se esforçar.
Ele é e, portanto, ele tem uma série de seguidores, as pessoas querem trabalhar com eles inspiram e eles fazem dinheiro. Então, essa é a nossa apresentação